Olá, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Êxodo. Vamos fazer uma pequena narrativa, um pequeno resumo do livro de Êxodo, o seu sumário e o propósito bíblico dele estar escrito e revelado para cada um de nós. O livro de Êxodo tem esse nome porque conta a história da libertação ou da saída do povo de Israel do Egito até os limites da terra prometida, a terra de Canaã. No hebraico, o livro de Êxodo tem o nome de Shemot, que significa literalmente nomes. É uma das primeiras palavras do livro de Êxodo, assim como era costume de todos os primeiros livros da Bíblia, terem o nome conforme as primeiras palavras cada livro, e significa nomes, ou seja, os nomes que foram para o Egito na época de José. Os 70 que foram para o Egito, morar no Egito, e depois de 400 anos, esses nomes, essas pessoas foram escravas no Egito. E o livro de Êxodo conta um pouquinho sobre isso, sobre essa libertação. A Bíblia fala lá no livro de Êxodo, no comecinho do livro, que Deus se lembrou do seu povo, se lembrou do povo que estava lá no Egito e estava escravo, estava sendo afligido, estava sofrendo com a escravidão do Egito, uma escravidão muito opressora, e o povo de Israel, o povo de Deus, estava sofrendo naquele lugar. E Deus se lembrou da promessa que tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Deus promoveu uma grande libertação do povo de Israel do Egito. Você vai se lembrar, por exemplo, ao ler o livro de Êxodo, das 10 pragas, você vai se lembrar que Deus endureceu o coração do faraó. É no livro de Êxodo também que conta a história da Páscoa, da passagem da morte sobre o Egito e da preservação do povo de Israel e da morte dos primogênitos, de todos os primogênitos do Egito. E aí a ideia da Páscoa, né, do primogênito que morreu e depois sendo levado para o nosso Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, trazendo essa libertação, trazendo essa mudança de vida, trazendo essa reconciliação de um povo para com Deus, né, e trazendo essa esperança da terra prometida para cada um de nós, aqueles que estão em Cristo. É também no livro de Êxodo que Deus faz uma aliança com o seu povo e Deus dá as tábuas da aliança, ou dá os mandamentos, a lei, começa ali a dar a lei para o povo seguir a lei. E no final do livro de Êxodo nós vemos a ideia da adoração a Deus, da construção do tabernáculo e da presença de Deus no meio do povo. Então tem aquela bela imagem, né? Aquela bela ideia da presença de Deus andando com o povo, e essa mesma ideia nós temos hoje quando nós sabemos que o Espírito Santo faz parte de nós, habita em nós, e a presença de Deus está com cada um de nós, o povo de Deus, os seus filhos, os cristãos, aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, em resumo, o livro de Êxodo conta isso, né? Conta a história da libertação do povo de Israel do Egito, o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, o início do cumprimento da promessa, já que ele vai cumprir essa promessa só lá no livro de Josué. Então, o início desse cumprimento, Deus tirando aquele povo do Egito e fazendo com que o povo viesse até a terra prometida, até os limites da terra prometida, e aí eles ficam perambulando ali pelo deserto durante 40 anos, e isso está lá no livro de Números. Vamos falar um pouquinho sobre outros livros também da Bíblia, e o cumprimento dessa promessa que Deus tinha feito aos seus patriarcas, aos patriarcas do povo de Israel, a Abraão, a Isaac e a Jacó. O livro de Êxodo também conta da história de um homem chamado Moisés, que diz que depois dele viria um profeta que seria maior do que ele, talvez uma das primeiras promessas da vinda do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredita-se que Moisés foi o escritor ou compilador, vamos falar assim, do livro de Êxodo e, aliás, de todos os cinco primeiros livros da Bíblia. Então conta também a história de Moisés, desde o seu nascimento até a ida do povo de Israel para o Egito. Conta um pouco da história de Moisés e como Moisés conduziu o povo de Israel da libertação até os limites da terra prometida, já que Moisés não entrou na terra prometida, mas isso é história para outro episódio aqui do Entenda a Bíblia. Mas afinal, eu falei no início, qual é o propósito final, vamos dizer assim, o propósito maior do livro de Êxodo estar ali, e por que ele é tão importante para nós cristãos também? Como eu falei no livro de Gênesis, Deus tem um plano, e ali mostra como Deus está guiando o seu povo, ou guiando a história, ou controlando a história, ou, vamos dizer assim, governando a história, ou governando a humanidade, governando o mundo para levá-los a um plano final. E Deus tem esse projeto. Então, o projeto que Deus tinha no início de fazer com que o povo tivesse relacionamento com ele, a gente já vê esse relacionamento acontecendo. O povo lá no livro de Êxodo indo pelo deserto, conversando com Deus, ouvindo a voz de Deus. Moisés como talvez aquele que seria o intercessor
intercessor entre o povo e Deus, aquele que seria o profeta de Deus, que falaria através de Deus, mas o povo já consegue ouvir a voz de Deus, já tem um certo relacionamento com Deus, o povo entende a adoração a Deus, como adorar a Deus, já começa a promover cultos nesse período, então a gente já vai percebendo o envolvimento e a ligação desse povo com a ideia original lá que a gente teve lá no Jardim do Éden, a ideia da criação, a ideia do povo, de Deus se relacionando com o seu povo e do povo sendo semelhante a Deus. Nós podemos ver na lei, e pela lei nós conhecemos o pecado, então a ideia do pecado também foi revelada através da lei, então o povo começou a ser conduzido e estar debaixo do senhorio de Deus através do livro de Êxodo, mas o propósito maior, o grande propósito também a gente se encontra no final do livro de Êxodo, e a gente vai ver não apenas a ideia da libertação no início, mas a gente vai ver a ideia da construção do tabernáculo e da presença de Deus, da glória de Deus se manifestando no meio do povo, no meio do seu povo, no povo de Deus, ali no final, no último capítulo do livro de Êxodo, nós podemos fazer essa grande comparação dessa glória de Deus sendo revelada e a presença de Deus no meio do povo com o final do livro de Apocalipse, por exemplo, quando a glória de Deus é manifesta e o Deus está habitando com o seu povo por toda a eternidade. Então o livro de Êxodo também ele conta, em resumo, a ideia, ele não pode ser tirado da Bíblia e ser contado de maneira separada. A gente não pode fazer isso com nenhum livro da Bíblia. Existe um propósito central, existe um plano geral, um plano único de Deus para toda a humanidade. E o plano único de Deus para toda a humanidade é o mesmo propósito de tornar-nos semelhante a Deus, de nós termos relacionamento com Deus e de nós habitarmos com Deus durante uma eternidade inteira. Então, é isso que eu queria falar com você, é isso que a gente pode contar sobre o livro de Êxodo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.